Bom, esse caso gerou muita polêmica e tem muitas dimensões, né? Eu vou tentar me ater às mais relevantes, na minha opinião. A primeira delas é o papel da imprensa, né? E especialmente da TV Globo. Eu acho que, para dizer o mínimo, a reportagem foi imprudente, muito mais do que precipitada até. Eu acho que faltava lógica, faltavam vários elos ali para ligar com muita pobreza material, de certa forma, o nome do presidente da República a um assassinato, né, que mobilizou o país, inclusive, com muita ajuda da campanha feita pela própria Globo. Então, me pareceu um ato um tanto irresponsável e que denota, talvez, ali, de fato, uma guerra maior, né, uma briga, uma torcida contra o governo, que também, por sua vez, demoniza a própria imprensa, em especial a Rede Globo, né, chamando de hiena e tudo mais. Então, virou uma guerra, torcida dos dois lados, e essa reportagem talvez tenha sido feita mais com o fígado do que com a cabeça, né? Eu acho que foi, de fato, um equívoco. Me remete, inclusive, à questão, e é difícil quando está diante de um furo, potencial furo de reportagem, ainda mais envolvendo o presidente. Não é uma decisão trivial, realmente, você dormir em cima disso mais alguns dias até apurar melhor, né? O problema é que aí o furo pode virar barriga e dar na água, como aconteceu, e aí realmente um estrago está feito e é tarde demais. Isso me remete àquela questão justamente lá do Joesley Batista com o Michel Temer, né? E o Rodrigo Janot, e naquela época, vamos lembrar que também estava em discussão ali a reforma da Previdência do governo Michel Temer, e a postura da mesma Rede Globo foi também muito afoita, com muita sede ao pote nesse suposto escândalo, e depois veio à tona tudo que a gente sabe, né? Que o Janot é um desequilibrado, estava naquela época pensando em matar um ministro do Supremo, e se matar, aquilo tudo cheirava a armação da forma que foi feita, né, a gravação. Então, é mais ou menos isso, né? Você não tem motivo para o sujeito ligar para a casa do presidente em vez da casa do seu comparsa que ele de fato foi, como destino final. Você não tem motivo nenhum para envolver o presidente nesse assassinato. E aí vem essa questão, né? A revista Época, do mesmo grupo, hoje produziu um motivo. Tem lá uma reportagem falando de uma briga do Carlos Bolsonaro com a então vereadora Marielle, dizendo que um assessor chamou ele de fascista e ele tirou satisfações, e uma reportagem um tanto enviesada, mequetrefe até, para ser sincero, porque diz lá que ele depois, segundo fontes do PSOL, né, ele se recusava, inclusive, a entrar no elevador com um assessor negro do PSOL, quer dizer, dando a entender que é por racismo, sendo que ele está lá com Hélio Negão o tempo todo, e não porque foi chamado de fascista. E ele também diz na reportagem que o assessor da Marielle tentou explicar com calma para o vereador Carlos Bolsonaro que se descontrolava. Bom, explicar com calma que o outro é fascista não é uma coisa que pega muito bem, né? Então, e aí também vem agora com uma reportagem com base no Financial Times, questionando a situação mental do presidente com suas reações. Isso é um outro ponto que eu queria destacar também. A reação de alguém que está sendo massacrado dia e noite pela imprensa com um evidente viés ou uma torcida do contra, chamado de tudo, rotulado de tudo, e depois, numa ilação misturada até com um assassinato que comoveu o país, eu acho que é uma reação humana, legítima, você se descontrolar nesse sentido. É verdade que, como dizia o Truman, né, o ex-presidente americano que autorizou as bombas atômicas no Japão, se você não aguenta o calor, não vai para a cozinha. Uma vez que você virou vitrine e tem a ambição de ser presidente, você tem que aguentar o tranco, ainda mais que o bolsonarismo também lança a mão de métodos um tanto duros em relação a adversários, né? Mas passaram dos limites, né? Então, eu acho que a reação do presidente naquela live que ele fez é absolutamente compreensível, porque foi declarado guerra a ele, né? Em relação ao viés da mídia, só para não deixar passar em branco, tem por exemplo, um jornalista da Globo News que no mesmo momento estava quase vibrando com as informações que vinham à tona no Jornal Nacional e dizendo que o sol ia raiar novamente. Quer dizer, veja aí a torcida, né? E o que seria o sol raiar novamente, a volta da extrema-esquerda ao poder, do PT, e a gente viu Marina Silva, esse pessoal todo, falando do caso gravíssimo que tinha que ser investigado. Quer dizer, de repente, ninguém mais fica espantado em falar de forma leviana que um presidente é acusado de um assassinato.
Agora, ninguém estava cobrando explicação na acusação gravíssima de que o Lula seria o mandante da morte do Celso Daniel, feita por um comparsa seu, e que, de fato, pagou um chantagista que estava ameaçando levar essa informação adiante. Veja como é interessante o duplo padrão. O que me leva a questionar se não há algo mais por trás. Talvez boicotar o governo e reformas. Hoje nós vimos o Tarcísio Gomes de Freitas, um ministro discreto, técnico, que está sempre sendo elogiado por tudo e todos, saindo do sério. Até ele endossando ali a revolta e o desabafo de um general Heleno e perguntando se estão, num ato de covardia, querendo boicotar o país. Porque, de fato, parece isso, né? Fica evidente que tem alguma coisa maior nessa guerra, né? Nós tivemos, por exemplo, a morte do Jeffrey Epstein, aquele bilionário pedófilo envolvido com um bando de ricaços. Hoje tem uma reportagem de um especialista que fez a autópsia dizendo que foi, de fato, tudo leva a crer assassinato e não suicídio. E a matéria que saiu no Estadão fala da amizade dele com o Trump, uma amizade que tinha lá 30 anos atrás, nunca mais teve com o Trump. Quem era camarada mesmo é o Bill Clinton. Inclusive, muita gente suspeitou do Bill Clinton, está aí mostrando que às vezes presidentes se metem em potenciais escândalos de assassinato, como se fosse um House of Cards, né? E a reportagem não cita Bill Clinton, que teria andado no avião Lolita do Jeffrey Epstein mais de 7 vezes. Né? Então, veja o viés, veja por que as pessoas estão perdendo credibilidade nessa imprensa, porque, de fato, há um duplo padrão. Isso é visível, na minha opinião. Eu não quero me estender muito mais, já falei muito nesse começo, mas eu só fecho da seguinte forma. Eu quero saber se agora que está meio que comprovado que o porteiro, de fato, mentiu, e sabe-se lá o motivo, isso tem que ser investigado, né? Eu quero saber se a gente pode voltar, ou melhor, começar a falar, então, das delações do Palocci, que passou meio batido na imprensa, e, de preferência, dessa acusação que o Marcos Valério fez envolvendo o Luiz Inácio Lula da Silva como mandante do assassinato do Celso Daniel. Por que isso não está preocupando como algo gravíssimo Marina Silva, companhia e a turma, boa parte da turma da imprensa? Essa seria a minha questão.